Tudo bem com você? E musos também. Hoje a nossa live será super interessante, como sempre, quando nós tratamos aqui no nosso estúdio de filosofia. E hoje o nosso convidado, que você provavelmente já conhece, o nosso professor Dionilson César, nós que estaremos, através dessa live, comemorando o ano, quer dizer, comemorando o mês de Todos os Santos, ou seja, não é? O mês do homem, o dia 19 agora, o dia 19 agora de novembro, nós temos o dia do homem, o dia de Todos os Santos. E aí, eu e o professor Dionísio decidimos fazer essa live para homenagear os nossos musos, os nossos queridos homens, né? Se bem que ontem a gente passou a maior vergonha com o Nunes no boxe. Aff, Maria, que vexame. Mas tudo bem. Esquecemos essa parte e vamos tratar hoje, não é? De sobre os heróis. Hoje nós vamos falar como o homem contemporâneo pode estar utilizando dos heróis gregos para transformar a sua vida. Então hoje nós vamos falar de Ajax, de Aquiles e de Heitor e de como você, homem, pode estar utilizando os aspectos, o arquétipo desses heróis na sua vida e de como também isso é super necessário. Porque os arquétipos não são apenas necessários para as mulheres, para a transformação da mulher, mas também para a transformação dos homens. E nós não precisamos de homens desconstruídos. A gente precisa de um homem construído, de um homem que aceita sua masculinidade, que gosta da sua masculinidade, que é diferente de ser machista. E é tudo isso que nós vamos tratar hoje. Então, compartilha essa live, tá? Chama o teu amigo para participar. Compartilha essa live com os teus amigos, para que eles possam entender como podem utilizar da filosofia grega para crescer na vida. Porque eu vou dizer para você, nós, o mundo, oi prima, nós, o mundo, precisamos de homens, tá? De homens seguros, de homens que não estejam nessa vibe de desconstruir a sua masculinidade, de homens que aceitem, que procurem esses arquétipos, não é? Para transformação. Live incrível. Compartilha aí essa live. Dio, cadê você? Você está aceito? Vamos começar? Oi, prima. Aproveita e chama o marido para assistir. Eu acho que a conexão do Dionilson agora. Tá repreendido. Bora fazer essa live, que essa live é especial, mas tá dando aí uma interferência. E aí eu vou chamar o nosso professor Dionísio para fazer essa live de novo. Vamos lá, vamos fazer aqui. Agora vai dar certo. Dia 19 é dia do homem. Essa live, você caiu de novo. Sei lá que filho. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui essa live. Com os rapazes. É super importante. Gente, eu só tenho amigo grego. Eu tenho que fazer uma live em grego. Bora, Dionilson César, vamos lá. Agora vai dar certo. Em nome de Jesus, bora. E aí,
houve essa intenção dessa live para que os homens também pudessem ter um conteúdo de qualidade aqui. Porque as mulheres procuram muito autoconhecimento através dos arquétipos. Tá aqui a nossa borboleta, que estávamos falando sobre isso, né? Que é uma artesã maravilhosa, incrível, inclusive segue ela aí. E nós estávamos falando sobre esses arquétipos. É importante também para que os homens possam entender os heróis gregos e trazer esses arquétipos para si. A gente sabe hoje em dia que existe uma onda levando, né, aos homens desconstruírem o seu masculino através de falas como masculinidade tóxica, dentre outras. Mas precisamos perceber o quanto a desconstrução desse masculino pode nos trazer para nós, mulheres, problemas, porque nós já temos uma carga muito alta de muitas coisas. Agora imagine você ter um homem do seu lado que tem um arquétipo feminino muito grande. Então, em vez de ele resolver o seu problema, ele vai chorar do seu lado, vai chorar junto com você. E vamos também olhar tudo isso dentro do aspecto... Eu e a Júlia. Tô querendo falar grego. Dentro de um aspecto psicanalístico. Então é isso, se nós conseguirmos fazer essa live hoje. Ellen, eu acho que teremos que ir assim mesmo. Afinal, o importante aqui é a minha voz, infelizmente. Então, vamos lá. É melhor do que ficarmos aqui brigando com a tecnologia e a gente só pode xingá-la, né? Não podemos pegar assim, sacudir e jogar para cima. Vejamos só. Tá ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Então, pessoal, como a Eleni ela falou, nós estamos vivenciando um momento muito, muito delicado, por assim dizer, na sociedade, certo? Para não dizer tenebroso, porque é tenebroso. Onde vemos o masculino sendo achincalhado. Onde vemos a masculinidade sendo colocada única e exclusivamente como tóxica. Piora ainda mais quando é o homem branco hétero, necessariamente nessa ordem, certo? Então, o que é que acontece? Nessa maneira que a gente está vivenciando na sociedade atual, faz com que a nossa melhorou assim? Tá, a gente tá te vendo de cabeça para baixo, mas não tem problema. O importante é o conhecimento. Continua de cabeça para baixo? Eu baixo essa... Aqui, tá ótimo. Deixa assim. Eu baixo a live e coloco no música e prosa. Pronto. Deixa eu só escorar uma coisinha aqui, tá? Tá. Então. Deixa assim, tá vejam ótimo só. assim. Deixa assim, tá ótimo assim. Tá ótimo assim, né? É, só tira o retorno. Então vai ficar assim. É isso que eu não tô conseguindo tirar. Tá bom. É isso que eu não tô conseguindo tirar. Então, nesse momento que estamos vivenciando, dessa esquizofrenia, vamos dizer assim, ou às vezes se confunde até mesmo com uma paranoia de querer colocar o homem branco, hétero, como se fosse o responsável por tudo que não presta na sociedade, é que eu, juntamente com a Eleni, eu como o homem que sou, e como eu observo, sou das letras, né? Sou também da psicanálise, também da neurociência e da filosofia, e eu ainda vou me pós-graduar nisso também, porque as leituras já têm
o suficiente, digamos assim, pelo menos para poder ter alguma autoridade para falar. Mas hoje quero me deter ao que? A nossa literatura. Estão vendo aqui? Estamos vendo, né? Então, vejamos só. Dentro desse escopo, como o homem está sendo, a masculinidade está sendo achincalhada, foi que nasceu entre Eleni e eu esse desejo para fazer essa live e para comemorarmos no dia 19 de novembro, que é o Dia Mundial do Homem. Pouca gente sabe. E não é divulgado, não é nem mal divulgado, não é divulgado. Pensem bem, atentem bem para isso, porque, pessoal, não é por acaso. Não é por acaso que o Dia Mundial do Homem não é divulgado. Não é por acaso, certo? Não tem como falar sobre isso sem colocar essa questão do feminismo atual, que ele está altamente, eu tenho que dizer, tenho que falar, danoso com as mulheres, as próprias mulheres. Muitas estão até acordando para isso, acordando para a vida, percebendo que estão sendo ludibriadas, enganadas com a falsa impressão de que são super poderosas, super potentes e que não precisam de homem para nada, né? E isso argumento é facilmente quebrado com essa própria internet que nós usamos. Independente do lado do país que você viva, foram homens que cabearam ou por baixo da terra ou por postes essa internet para a gente estar aqui discutindo isso agora, certo? Essas construções de alvenaria, as quais chamamos de casas ou prédios, praticamente quase que em 100% mesmo da sua totalidade, foram construídas por homens, né? Não vamos adentrar nisso para não nos alongarmos em algo que não tem nem o que falar, não tem nem o que a gente ficar aqui com beabá, nem com blá blá blá, que é do senso comum. Vamos aqui ao que nos interessa, certo? A minha proposta para essa live foi pegarmos aqui 4 heróis para analisarmos, certo? O Héracles, que é comumente chamado de Hércules, certo? O Aquiles, o Ajax e o Heitor. São grandes heróis. Um deles é o herói arcaico, que é o Héracles. O Aquiles, o Heitor e o Ajax são heróis, os heróis homéricos, né? São os heróis que estão presentes na Ilíada, embora Ajax também seja um herói trágico, mas eu pegarei a perspectiva dele de herói homérico, certo? Então, para começar, eu quero ler aqui esse trecho, a apresentação do livro de Héracles, do Menelau Stefanides. Olha o que ele fala dentro dessa condição que a gente vai começar a tratar aqui, para poder ver o arquétipo dos heróis e como o homem atual pode se apropriar deles. Vamos lá. Homens fortes, intrépidos e belos de alma, mente e corpo, mesmo que não tenham sido assim, da maneira como queira a fantasia humana naqueles tempos antigos e míticos, de todo modo eles existiram. Sempre houve e sempre haverá heróis, pois enquanto houver covardia, haverá também bravura. Enquanto houver maldade, haverá também virtude. Enquanto houver mesquinhez, haverá também grandiosidade. O mal gera o bem, assim como o inverno traz a primavera. Os homens simples adoram os heróis, acreditam neles e com isso adquirem força. E é essa força que impele para a frente as gerações humanas. Vejam que coisa maravilhosa o professor Menelau Stefanides nos disse aqui. Vou repetir essa última parte. O mal gera o bem, assim como o inverno traz a primavera. Os homens simples adoram os heróis, acreditam neles e com isso adquirem força. E é essa força que impele para frente as gerações humanas. Vejam só que coisa maravilhosa essa afirmação que o professor Menelau faz aqui na sua obra, como um prefácio. Então, vejam só, pegando primeiramente da perspectiva do Héracles, o primeiro, o pré-homérico, né, o herói da antiguidade. O que é que o Héracles representa para nós? O homem lutando contra as forças da natureza, o homem lutando contra os monstros. E que monstros são esses, psicanaliticamente falando? Uma hidra com várias cabeças e quando cortava uma, nascia duas.
um grande leão, um leão de Nemeia, cuja pele nada penetrava, nenhuma espada, nenhuma lança, nenhum tipo de arma conseguia penetrar a pele do leão de Nemeia. Lutou também contra o cão Cérbero, o cão de 3 cabeças. Ele precisou levá-lo até o rei Euristeu em um dos seus trabalhos. Ele também precisou desviar o curso de 2 rios para limpar os estábulos do rei Aurígeas. Precisou também fazer com que enfrentar o touro de Creta, que era um touro magnífico, divino, que habitava lá a cidade de Creta e estava lá devastando o reino. Enfim, todos esses trabalhos do Héracles, todos esses trabalhos envolvem seres mitológicos, seres além da força humana, e ele precisou não usar a sua força, mas também a sua inteligência para poder conseguir destruir esses monstros, né? Por exemplo, a Hidra de Lerna, ele teve a brilhante ideia de matá-la cortando uma cabeça, e o seu sobrinho, Iolau, ia lá com uma brasa, uma tocha, e queimava o lugar, que era para não nascer mais cabeça. O leão de Nemeia, como é que se mata um leão gigante, um ser de extrema força, e que não adiantava ser alvejado por nenhum dardo, lança ou espada? Qual a ideia que ele teve? Muito simples. Ele agarrou o bicho, suspendeu do chão e o enforcou, o que gerou aquele golpe que hoje é muito famoso nas artes marciais, principalmente no MMA, que é um golpe de finalização, o famoso e vulgarmente conhecido, né, popularmente falado, mata-leão. Foi por conta do Héracles que ele existe. Como ele conseguiu derrotar o touro de Creta, um touro divino, branco, com chifres e cascos de ouro, muito forte, que ele conseguia arrancar a energia dele da terra. O que é que Héracles fez? Simples também, muito simples. Suspendeu o touro do chão e assim o inibiu dele conseguir energia para continuar lutando. Então, pessoal, esse arquétipo do herói, do Héracles, é de um homem que, além da força, ele usa a inteligência para poder resolver os problemas dele, para poder resolver aquilo que estava diante dele e precisava ser resolvido. Porque se não fosse ele para resolver ali, não tinha ninguém para resolver. E nós, como homens, quantas vezes não temos um problema na nossa família e somos nós que precisamos resolver? E temos que lutar contra os monstros. Não é isso? Ou não é assim? Quantas vezes nós precisamos nos sobrepor a um problema grande, enorme, para conseguirmos chegar aonde precisamos? E matamos leões de Nemeia, touros de Creta, hidras de Lerna, enfim, e outros mais que aparecerem. Bom, continuando a nossa análise aqui, quanto o homem, esse aí nós temos a primeira análise da força e da inteligência para resolver esses problemas e da coragem para poder conseguir fazer com que o objetivo seja alcançado. E agora podemos ir até adiante para o nobre Heitor. Heitor, que na Ilíada, diferente dos outros heróis que lutavam pela honra, pela glória, os heróis gregos, Heitor não. Heitor, ele lutava pelo seu país. Por quê? Ele foi invadido pelos gregos, não sem motivo, depois que Helena, ou Heleni, não é Heleni, ela foi então levada lá de Esparta, por Paris, né? Ela era a esposa do rei Menelau. Detalhe, ela não foi levada à força, ela foi levada porque quis. É só para a gente constar, só para constar aqui, tá? E não vou entrar no detalhe agora, mas enfim, ela teve um caso com o príncipe Paris e resolveu ir embora com ele. Pegou os tesouros dela e caiu fora lá de Esparta, foi lá para Troia ficar lá. E o rei Menelau ficou com muito ódio, muita raiva, falou com o irmão dele, o Agamenon, rei de Micenas, né, e decidiram juntos que iriam lá atacar Troia. E para isso tiveram que reunir o exército grego de todas as cidades
estados, todos na época eram reinos lá da Grécia, e na época nem Grécia era chamada, né? Eram os acaios, os aquivos, ou os aqueus, como diz aqui Homero na nossa Ilíada, tá? Então, Heitor, ele lutava pelo seu país, lutava por sua família. Ele não estava ali em busca daquela glória perene, a glória imperecível, a glória que eternizava o nome do herói nas canções. Heitor estava lutando por algo muito maior que isso, não era pessoal, era por um bem maior. Veja só o que ele fazia, esse bem maior era em relação ao país dele, à família dele, e a profecia que havia que Troia não cairia enquanto Heitor ainda vivesse. Já pensou? O destino todo de um povo, o destino de uma nação inteira sobre os ombros de um homem. Veja que carga de responsabilidade esse homem não tinha nas costas, nos ombros. Ele não podia cair, ele não podia falhar, ele não podia errar, porque se ele falhasse, se ele errasse, Troia cairia. E ele, num diálogo muito bonito com sua esposa, Écuba, e sua mãe, quando ele vai enfrentar Aquiles, à frente dos portões da cidade, antes dele enfrentar, quando Aquiles foi desafiá-lo, a mãe chora, a mãe mostra ele, tira as vestes e mostra ela já velha, mostra ele o seio murcho, de acordo aqui com Homero. Ela fala: o peito que te amamentou, não enfrentes esse homem para não perder a tua vida, meu filho. E Écuba, a esposa, chorosa, dizendo: não vá, não enfrente esse homem, para que não me deixe só e para que não deixe teu filho sem o pai. Vejam só. A cena é dramática, é bem dramática aqui no texto. Como é muito grande, vai tomar muito tempo para ler. E Heitor, igualmente choroso, veja que aqui não tem essa história do homem não chorar. Ele chora, ele só não fica chorando feito um bebê, um pirralho. É isso que acontece. E ele diz que precisa ir, que precisa enfrentá-lo. Porque se não for ele, quem será que enfrentaria Aquiles? Só ele poderia fazer frente ao poder, à força de Aquiles. Exato. Então, ele mesmo assim, ele sabendo até do destino dele, ele diz que se for da vontade dos deuses e assim estiver no meu destino, então eu seguirei. E ele vai enfrentar o Aquiles. E a historinha a gente já sabe o resto, né? Como é que termina. Até no filme tem. Então, temos... essa parte... Diga. Desculpa, eu queria falar sobre uma curiosidade. Acredito que você já sabe, a gente está falando do Heitor, a gente está falando que ele lutou, né, pelo país, pela pátria dele. E aí eu lembrei, eu estava essa semana falando sobre pátria, e aí o Strass falou, mas você sabe, né, pátria é palavra grega. E nós estávamos falando sobre isso e ultimamente nós usamos muito essa palavra no Brasil, né? De sermos patriotas, do patriotismo. Então, eu queria dizer que o Heitor, ele estava naquele momento sendo patriota, né? Sim. Cuidando daquela terra que é pai daquele grupo de pessoas, daquela terra que é dele por herança. Então, como nós falamos, né? A língua grega e como a gente se inspira, mesmo que a gente não saiba o valor, a herança da pátria, da terra, né, está ali naquela camisa simbolizando, né, o nosso país. Nós estamos vestidos de patriotismo, de amor por essa terra que é nossa e que ela, na verdade, não é nossa mãe. Ela é nosso pai. Isso. Então é pai gentil. Mas enfim. Isso. E muitos helenistas até discutem quem foi realmente o maior herói da Ilíada, Aquiles ou Heitor. Existe essa discussão. Embora Aquiles tenha sido o grande protagonista, mas quem foi o maior, Aquiles ou Heitor? Essa discussão é interessante quando a gente coloca nessa perspectiva. Porque depois da morte de Heitor, Troia cai. Troia está destinada
destinada a cair do momento que Heitor cai. Do momento que Heitor é tirado a vida dele, Troia já está selado o destino ali. É só questão de tempo. Não tem mais como. O baluarte, o príncipe herdeiro, caiu, morreu. E pela profecia dos deuses, não tinha outro jeito. Troia cairia. Troia não tinha outro destino a não ser cair depois da morte de Heitor. Então, dentro pegando esse gancho que a Eline falou, essa ideia do pai, da figura paterna, ela é tão forte que até o próprio Zeus, como estamos falando aqui, ele é chamado de grande pai, até pelos deuses que não são filhos dele. Até pelos deuses que não são filhos dele. Ele ainda assim é chamado de pai. E vamos entrar agora aqui na questão psicanalítica, que a ideia do pai é tão grande, é tão forte, que a nossa sociedade ocidental, o Deus judaico-cristão adorado, difundido pelo cristianismo, é chamado de quê? Pai. É muito psicanalítico isso, tem muita energia envolvida, tem muito significado dentro disso, certo? Então, fechando essa parte do Heitor, nós temos aí um homem que lutava pela sua pátria, pelo seu país, pela sua família, e que diante de um desafio grandioso, ele não retrocedeu, ele não recuou, ele enfrentou, mesmo sabendo que o resultado poderia ser a sua vida ceifada. Bom, seguindo, nós temos agora, aqui, vamos partir, eu vou deixar o Aquiles por último, temos o Ajás, certo? Ajás era uma figura bastante controversa e era um dos mais honrados heróis que temos na Ilíada, tá? Ele provou o seu enorme valor quando houve no canto 12 da Ilíada o incêndio das naus, né? Quando os troianos eles desceram lá, eles vieram de Troia e foram até as praias para poder incendiar os barcos dos gregos, certo? E foi à noite, não foi possível eles previrem aquilo ali. Foi à noite, na calada da noite, Heitor veio com os homens, com os troianos, para colocar fogo lá nas naus. Então, o que é que acontece? Ajás, ele foi a peça fundamental nesse episódio, né? Por quê? Ele está sempre animando os homens para enfrentarem os inimigos, e ele mesmo teve um papel assim muito emblemático devido ao tanto de troianos que ele matou nessa hora. Então, eu tenho aqui um trecho para ler é um trecho pequeno, muito emblemático sobre esse caráter do Ajás, que perpassa que ao longo da Ilíada a gente vê a mesma postura, né? Ele tinha, primeiro, o Ajás ele era um maior guerreiro em combate. É dito que quando os chefes gregos chegaram lá na frente de Troia, dos portões de Troia, o próprio Homero fala isso. Príamo, o rei de Troia, estava lá em cima, observando, juntamente com as suas noras. Ele tinha várias noras, ele teve vários filhos, né? Então, entre elas estava a Helena, e ele observando, ele disse: filha, venha cá, não te acães, venha, pois agora és minha filha também, casada com meu filho. Diga para mim quem são cada um desses chefes que estão aqui. Por exemplo, quem é aquele ali que está, aquele acaio muito alto, mais alto que os demais, de largas espáduas, de largos ombros, com uma grande lança e armadura resplandecente? E ela diz assim: aquele ali é Ajás, filho de Telamon, a muralha do exército argivo. Vejam só como o cara era grande. Aquele ali, ele se destacava no meio dos outros, lá embaixo. E ele tinha o quê? Uns
10 mil homens ali, não se diz o número, mas eram muitos, de acordo com Homero, eram muitos homens, estava o exército lá embaixo, quando Menelau desafia Paris para lutar pela posse de Helena. Então, por aí você já tira, era um homem de grande estatura, era um homem de grande compleição física, já evocando o que? A virilidade. A Jaz, muitas vezes a gente vê durante a Ilíada que ele evoca essa virilidade, essa força, a masculinidade em sua forma bruta que eu quero dizer aqui, na personificação mesmo. Então, voltando ao episódio das naus, quando estão incendiando as naus, ele tem um determinado momento, né, que ele diz assim, quando ele já está para lá e para cá com a lança dele, ele tinha um grande escudo, que era um escudo, ele não era redondo, não era circular, era um escudo em forma de torre, era meio convexo, né, para quem vê, no caso. Era um escudo em forma de torre, com 7 camadas, 6 de couro de boi e a última era de bronze. Era para poder amortecer impacto. Então, o que é que ele diz? Quando ele se vê lá, os troianos avançando, tacando fogo nas naus, e ele conclama dessa forma aqui, segundo Homero. O grande Ajaz não resiste, e forçado por tiros sem conta, retrocedeu pouco espaço, temendo morrer ali mesmo. Abandonando o convés para um barco, passou de remeiros de 7 pés, e a gado ficou a arredar dos navios. Com fuste longo os troianos, que o fogo incansável trazia. Horrendamente, sem pausa, os aqueus para a luta chamava. Caros heróis, destemidos consórcios, discípulos de Ares, sede homens, caros amigos, e força impetuosa mostrai. Olha só. Sede homens, caros amigos, e força impetuosa mostrai. Imaginam, talvez, que dispomos atrás de nós defesa ou de muralha capaz de evitar a ruína do exército? Perto não temos cidade munida de torres altivas que nos ampare e proveja com gente suficiente de reserva. É na planície dos teucros que estamos, de fortes couraças. Temos o mar pelas costas e muito longe da terra nativa. Somente o braço pode nos salvar. Sem fraqueza, lutemos. Olha só como é emblemático, como é fervoroso, como é cheio de energia essa fala dele, conclamando os homens a lutar. Sede homens, caros amigos, e força impetuosa mostrai. Por quê? O que é que eles estavam ali, naquele momento? Os inimigos lá tacando fogo nos navios, nos barcos, eles lutando, os homens já estavam ficando temerosos, ele mesmo teve que recuar devido a muitos que estavam em cima, lá dele. Ele, quando conclama os homens para que lutem, para que vão com ele, juntamente com ele, para matar os inimigos, o que é que ele diz? Vocês estão pensando o quê? Que a gente tem aqui uma cidade aqui atrás, com gente aqui para ajudar? Não tem, não. A gente tem um mar aqui pelas costas, ó, e estamos longe da nossa casa. Somente o braço pode nos salvar. E quantas vezes nós, homens, estamos longe de casa? Nós estamos com o inimigo pela frente, que pode ser um grande problema que estamos enfrentando. Só o mar pelas costas. A gente vai fazer o quê? Sentar e chorar? A Jax ia sentar e chorar? Olha como termina aqui esse canto. Olha só como esse canto termina. Canto 15. Vejam só. Isso disse ele, vibrando furioso a longa lança e pontuda. Quantos troianos ao mando de Heitor obedientes tentavam apropincar-se das côncavas naves com fachos acesos, vinha encontrá-los Ajaz e os feria com a lança gigante. A 12 teucros assim, junto às naves de perto derruba. Matou 12 caras depois que ele falou isso. Ele ia sentar e chorar? Ele ia sentar e se render, pedir pelo amor de Deus, não me matem, pelo amor de Zeus, não, por Zeus, não matem pelos deuses. Uma ova. Ele foi lá enfrentar.
E é assim que o homem dele deve ser. É assim que o homem deve se apresentar. Posso É dar um dessa exemplo? forma que o homem ele precisa ser. Porque se não for assim, se nossa masculinidade ela for tirada de nós, o que é que sobra? Vou falar uma palavra bem coloquial, bem de cunho é, natural aqui, que se usa muito, é um homem frouxo. Para que serve um frouxo? Para carregar as sacolas, né, da mulher quando ela for no shopping fazer compra, só para isso mesmo. E peça decorativa. É só para que vai servir. E para mais nada. Certo? Você ia falar, Eleni? Achou engraçado, não foi? Ai, ai, ai. Não, é porque ultimamente nós temos medo de falar algumas coisas, né? Ah, é, Por mas eu isso, mas eu decidi, acho que Eleni, frouxo a que eu gente não ainda tenho pode medo. falar. Eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque quando eu tenho um argumento, então eu não tenho para que ter medo. Quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho um embasamento, para que eu vou ter medo? Quando eu tenho todo o embasamento, quando eu tenho toda uma condição de fala, certo? E direito de fala, né, como se muito se fala hoje, você não, aliás, lugar de fala, ele nada mais é que essa frase foi inventada por aqueles que querem fazer com que a sua verdade prevaleça sobre todas as outras, querendo que seja imposta sobre os outros aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê, da maneira que ele vê. Mas para essas pessoas eu tenho que dizer, eu não sinto muito porque essas pessoas não são dignas nem de pena, certo? O que eu tenho a dizer para essas pessoas é o seguinte: eu vivo na sociedade, sou um cidadão trabalhador, pago impostos, tenho uma profissão, sou educador, enfim. Então, eu tenho lugar de fala sim. Se eu me sentir ultrajado, vilipendiado, desrespeitado por qualquer ideologia que seja, eu tenho lugar de fala sim. E eu falo. Eu tava querendo falar antes da colocação que a gente analisando o discurso de Ajax naquele momento é uma forma, né? Esses discursos são muito utilizados em períodos, né, de guerra. Então a gente em períodos de guerra, em períodos que a gente precisa impulsionar todos os outros, não é? Então esses discursos são utilizados como forma de encorajamento. Já imaginou Sim, ele utilizando um discurso que não fosse de força e de sim, virilidade, né? Não iria realmente restar nada, nenhuma pontinha assim de brilho. Talvez essa força masculina, que é a força geradora, né? E nós somos a força mantenedora. A gente estava argumentando sobre isso em uma das nossas conversas. Talvez seja isso que cause um certo medo em muitos regimes que existem. A gente pode perceber que até mesmo quantos rapazes, quantos homens não estão morrendo agora por causa de guerras, lutando pela pátria, né? Pela pátria que não é mãe, mas que é pai, como a gente estava analisando aqui dentro dessa terminologia que é grega. E esses sim, o pater. discursos, isso, e esses discursos que é a nossa herança, né? A herança da nossa terra. E esses discursos são bem utilizados para que todos consigam emanar da energia daquele que está liderando naquele momento, daquele que surge para liderar naquele momento, para estar fazendo isso. Então, é muito importante que a gente possa também pensar, né, na violência, sim, contra os nossos meninos, as nossas crianças de gênero masculino, de quantos os homens de força de ordem estão, né, morrendo nesse momento, porque parece que é sempre uma vida, né, a ser
realmente descartável. Então, eu gostaria de dizer que não só vidas de mulheres importam, vidas de crianças importam, ou vidas de pessoas negras importam, mas a vida de qualquer pessoa é importante. E a vida dos homens, principalmente os dos héteros e brancos que estão levando uma grande cacetada, eu imagino que já há uns 10, 15 anos essa coisa está vindo, né? Devagarzinho, devagarzinho, e está crescendo dessa forma. A gente tem que começar a pensar sobre isso. Eu, como tenho 2 sobrinhos homens, então essa também é a minha bandeira como forma de protegê-los, de tudo isso. E aí o Henrique ganhou o quê? Hoje ele completa 8 anos e ele ganhou o quê? Ganhou um saco de boxe e luvas. Bom. Então ele acordou já com as luvas e já batendo no irmão para brincar, já para, sabe? Então eu sou da tia que eu incentivo a masculinidade, que é diferente de incentivar o machismo. Então, enquanto ele também estava brincando, ele também teve a responsabilidade de cuidar da organização da própria festa de aniversário, dos desenhos, de colocar as coisas na parede. Eu acho que dá, eu acredito que dá muito para falar sobre isso. E eu queria te perguntar o que você sente quando as pessoas falam de masculinidade tóxica e que você precisa ter esse teu masculino desconstruído? Faço minha as palavras do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé, que muitos não gostam. Adoro. Deve ser por isso que eu gosto dele, porque muitos não gostam. Para falar em masculinidade tóxica, por que não falar no feminismo tóxico? Porque, vejamos, quando se fala em masculinidade tóxica, isso foi uma invencionice do movimento feminista atual para querer colocar como se tudo que vem do masculino fosse tóxico. Porém, o que nós observamos hoje é uma busca desse feminismo pelo masculino. Como é que a masculinidade é tóxica? Quando eu tenho uma mulher querendo assumir papéis sociais masculinos, tem algo errado, não tem? E aí? Se você tem uma energia, agora vamos para Jung, né? A ânima e a animea. Isso. Se você tem a energia masculina, do outro polo temos o feminino. Se você alimenta mais uma que a outra, dentro da sua condição quanto gênero, sexo, como que, se você ficar mais no polo que diz respeito ao seu, que é o contrário do seu biológico, você terá problemas. Essa desconstrução masculina que inventaram nada mais é que uma ferramenta para querer amordaçar e encoleirar, coleira mesmo, sentido de coleira, os homens. E não é simplesmente encolerar e amordaçar. É de tirar mesmo a sua virilidade. A ponto até mesmo de, em questões fisiológicas, quando o homem faz um exame que constata que está com a baixa testosterona, o médico chega e diz lá, olha, o exame e vê lá 200 de testosterona total. Tá normal. Tá normal. E o sujeito não tem foco. O sujeito está com uma libido horrível, sem libido. Sexualmente falando, a ereção dele é pífia. Não dura nem 15 minutos numa relação sexual.
seu líquido espermático, em vez de estar viscoso, está totalmente transparente e ralo como água. E o médico está dizendo que é normal. E não é só um médico dizendo que é normal. Já vi relatos e vários relatos de homens que vão a 3, 4 médicos e eles dizem, está normal. Então, essa agenda que foi criada para desmasculinizar os homens, ela não é por acaso. Ela não é acidental. Ela tem um propósito. Ela tem uma finalidade. E com essa finalidade de amordaçar os homens, porque é mais fácil controlar cordeirinhos do que controlar leões prontos para o combate. É mais fácil controlar cabritos que a controlar lobos na noite, com sangue nos olhos. Então é uma condição muito explícita, se a gente observar. Eu não estou falando isso, eu não estou inventando, basta observar o que é feito, basta observar os discursos como acontecem contra o homem, principalmente o homem branco hétero, necessariamente nessa ordem. Homem branco hétero. E ele tende a ficar até marginalizado com isso. Eles querem que eu sinta remorso, eles querem que eu sinta que eu tenha um sentimento de reparação histórica com as mulheres. Eles querem que eu sinta uma empatia a qual a minha pessoa, não teve culpa. Mas só por eu pertencer a um nicho social, então eu sou culpado. Bom, dito isso, vamos seguir aqui para a gente acabar o nosso estudo. Agora, por último, temos o Aquiles. E para fechar, eu escolhi um trecho que é muito interessante, o qual eu observei na Ilíada há muito tempo, que é quando Odisseu, né, ou Ulisses, como queira, ele vai até o acampamento lá do Aquiles para tentar fazê-lo voltar para a guerra. Lembrando, Aquiles tinha saído da guerra porque o rei Agamenon o ultrajou. Tirou dele o prêmio dele, o melhor prêmio para o guerreiro em combate, o Geras. E uma vez sem o seu Geras, ele ficou ultrajado, desonrado, então ele não poderia permanecer ali, pois isso seria uma vergonha para ele. Então ele decidiu se retirar e estava a ponto de voltar para casa, para Fítia, para o reino do pai dele. E Odisseu vai lá, com toda a sua lábia. É dito por Homero que Odisseu ele tinha muita conversa, muita lábia. Era aquele cara de ter conversa para derrubar avião, era o Odisseu. No caso deles lá na época, era conversa para afundar navio, já que não tinha avião. Então, quando o Odisseu vai, fala tudinho, que é para ele voltar, e Aquiles escutando tudo, Aquiles que não era bobo, Aquiles que era culto e letrado, né? Ele como herói, foi muito bem educado, então ele dominava bem a arte do bem falar, dominava bem a arte também de quando estavam tentando enganá-lo, né? E o que é que ele responde para Odisseu? Vou ler aqui na íntegra, como ele disse. Filho de Laertes era o pai de Odisseu. Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é necessário dizer-vos agora com toda clareza meu pensamento e a intenção em que me acho de em prática pô-lo, para evitar que aturdinam me venham de todos os lados, tal como do Hades as portas repulsa me causa, a pessoa que na alma esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta. Olha só, é meio confuso, mas eu vou explicar esse ponto aqui. Ele diz o quê? Que ele tem repulsa lá das portas do Hades, que as portas do Hades eram o mundo dos mortos. Ele não queria morrer. Então ele tinha repulsa do Hades, das portas do Hades. Ele também tem repulsa da pessoa
que na alma esconde o que pensa e a outra coisa diz com a voz. Ou seja, diz uma coisa com a boca, mas no coração tem outra. É isso que ele quis dizer. Então, continuando. Olha só o que ele fala aqui para o Odisseu. Ora, pretendo falar... Foi demais aqui, peraí. Ora, pretendo falar como julgo ser mais proveitoso. Nem Agamenon, certo, nem outro qualquer dos aquivos, ou seja, qualquer outro grego, conseguirá me convencer, pois graça nenhuma me veio de meu esforço incessante ao lutar contra os nossos inimigos. Tanto ao ocioso que ao mais esforçado, iguais prêmios são dados. As mesmas honras se outorgam ao fraco e ao herói mais galhardo. Morre da mesma maneira o inativo e o esforçado guerreiro. Vede, nenhuma vantagem me veio de tantos trabalhos a pôr em risco a existência nos mais temerosos combates, tal qual, como os filhos implumes, costumava levar à vizinha grato alimento, depois de encontrar, sem que em si mesma pense. De igual maneira, tenho, em muitas noites insones passado, e dias cheios de sangue no horror dos combates, lutando contra inimigos, somente por causa de suas mulheres. Com minhas naus, destruí 12 grandes e fortes cidades, e 11 por terra. Asseguro nos plainos fecundos de Troia. De todas elas voltei, carregado de espólio magnífico, que sempre ao filho de Atreu, Agamenon, era uso levava, o qual somente ficar para trás junto às céleres naves. Disso, bem pouco entre nós dividia, ficava com tudo, do que depois presenteava os heróis mais distintos e os chefes. Estes ainda, eita, peraí. Estes ainda, cadê você? Estes ainda. Estes ainda conservavam seus prêmios. Eu só, dos aquivos, fui despojado. Tirou-me a querida consorte, pois Gósia, durma com ela. Qual foi o motivo de aqueus e troianos digladiarem-se? Por que tanta gente reuniu Agamenon e para cá transportou? Não por causa de Helena Formosa. Ora, porventura, entre os homens, somente os atridas demonstram ter esposas afeto? Qualquer indivíduo de senso e bem-nascido, a consorte demonstra afeição, como faço, que a minha muito adorava, de ser presa de guerra, apesar de ser uma presa de guerra. Ora, que veio enganar-me, tirando o prêmio devido. Não julgue nunca poder convencer-me, pois bem o conheço. Mas juntamente contigo, Odisseu, e os comandantes, pense no modo de nas naves livrar de voragem do fogo. Sem meu auxílio, já não acontece mais tais guerras, tais lutas. Bom, o que eu quero frisar aqui desse capítulo, desse trecho, é quando ele diz que os feitos dele, né? Que ele lutou bastante, que ele foi até Troia e colocou a própria vida em risco, entregava os espólios, né? A pilhagem, como se chamava, ao rei Agamenon, que era o rei máximo. Ele ficava com um quinhão e entregava uma porção menor a cada um deles. E isso aí não foi suficiente. O cara ainda veio e tomou a escrava dele, a mulher dele, né? Que ele tinha conquistado lá. Então, ele, quando diz que destruiu 12 grandes fortes cidades com as naus dele e 11 por terra, veja então, aqui nós temos a condição do que? Do trabalho. Ele está colocando aqui o trabalho que ele tinha e que nem sempre era recompensado. E quantas vezes nós, homens, trabalhamos bastante e não somos recompensados? E trabalhamos duro. Ou não é assim? Né? Ah, mas acontece com mulher também. Acontece, mas com a mulher é de uma outra forma. Com um homem é de uma forma diferente.
Pense naqueles que trabalham ali na construção civil, no canteiro de obras. Trabalham pra caramba. Começam às 8 da manhã e muitas vezes terminam às 6 da noite, exaustos. Certo? Então temos aí a força motriz, a virilidade masculina, a energia de trabalho que o homem emprega para que tudo isso funcione. Como Aquiles ele está ali exemplificando aqui nesse trecho, o quanto toda essa energia, essa força de trabalho havia dentro da guerra para que tudo aquilo andasse, funcionasse. E ele dava lá 60% do imposto, né, ao rei, ao Agamenon, era a pilhagem lá, e ele ficava com uma porção menor, não só ele, como os outros heróis, né? Então, para finalizar, pessoal, é isso que temos. Temos aí o herói, primeiramente a gente começou, não foi? Com o Héracles, para a gente perceber a questão dos monstros, esses monstros que o homem enfrenta. Eu até esqueci de dizer, o homem enfrenta até os seus próprios monstros. É porque o homem ele não é acostumado a dizer, a sair falando sobre isso. Mas o homem tem seus próprios monstros para enfrentar. Temos aí, então, o segundo herói, Heitor, ele brigando, lutando pela sua pátria, pela sua família, não é? Ele lutando por um bem maior, que era defender a pátria, como a Eleni bem lembrou, a pater, a palavra grega para pai, e isso é muito emblemático, é muito carregado de semântica, de significado. Temos Ajás, insulfando, exortando aos homens a serem homens e mostrar uma força impetuosa para conseguir vencer aquele momento difícil que estavam atravessando, dos troianos lá, invadindo os barcos. E, por fim, temos aqui nosso Aquiles, né? Falando como dentro dessa condição que ele tinha de guerrear, pilhava daqui, pilhava dali, no final entregava lá ao rei Agamenon, e ele dividia numa parte pequena para todo mundo, e ele ficava com a parte maior. E como o homem, muitas vezes, ele é mal recompensado pelo seu trabalho, né? Foi isso, pessoal, que eu quis dizer aqui para vocês, foi isso que eu quis explanar. Dia 19 de novembro é Dia Mundial do Homem, não vamos nos esquecer. Eu mesmo vou estampar aqui em rede social para todo mundo ver, vou marcar muitos amigos meus e pedir também para que eles saiam replicando isso, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar nessa live, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês e que a Eleni cedeu aqui esse tempo para a gente estudar, explanar, falar sobre isso, que é tão importante diante desse mundo do jeito que está aí, achincalhando a masculinidade, achincalhando os homens, esse feminismo que eu não respeito, porque ele não me respeita, isso é muito sério, eu estou falando sério aqui, isso não é de brincadeira, o feminismo não respeita os homens, ele está querendo excluir, marginalizar, principalmente se for o homem branco, hétero, porque quer dizer que ele não tem lugar de fala, porque ele só era um opressor. E por conta disso, por conta do que se fez há 100, 200 anos, eu sou culpado. Esse é o tipo de argumento que não vale, só quem aceita isso são pessoas desinformadas. Vocês, homens, não aceitem isso. Não aceitem serem tratados como se fossem lixo. Não aceitem serem tratados como se fossem um copo descartável. Vocês são maiores que isso. Somos nós que construímos essa selva de pedra em que nós vivemos. E, claro, a mulher dentro disso, ela é muito importante, como a Eleni bem lembrou, é a energia mantenedora, é aquela que tem a energia de gerar, a energia de procriar, a energia de fazer com que isso seja perpétuo, porque, como até lembrei da rainha lá do filme dos 300, quando ela diz assim, apenas as espartanas dão à luz a verdadeiros homens. Então, sejam espartana para dar luz a homens. E ensinem seus meninos, seus filhos a serem homens, e para que eles não sejam esses homens desconstruídos que estão
por aí na sociedade, e alguns até famosos, né? Com vergonha de ser homem. É isso, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, Gil. Foi muito belo trazer esses arquétipos aqui no trabalho, na força, na forma de cuidado da família, mostrando esses arquétipos que os homens vivem até hoje mesmo sem ter a consciência, né? A noção de que estão vivendo esses arquétipos. Foi muito bom o argumento, foi muito bom. Me marca lá, eu quero, me compartilha comigo esse post, porque eu quero desejar também no dia 19 de novembro um feliz Dia dos Homens, e eu gostaria só de deixar um recado aqui. O nosso livro está pertinho de sair, já está pronto. Pronto. Nós estamos só cuidando de algumas detalhes. De algumas questões burocráticas, mas nós estaremos lançando o nosso e-book de ensaios, tá? De ensaios, onde nós argumentamos, claro, a filosofia e o feminino e o masculino também na dança, né? Então vai ser muito importante esse livro, tá bem fácil de entendimento, é super prático, você vai se encher de conhecimento, porque a nossa proposta é que você se encha de conhecimento. Esse livro tanto serve para os homens e para as mulheres, para ter essa autorreflexão. E em breve nós estaremos fazendo com a live e mostrando esse livro para você e dizendo onde você poderá comprar esse livro para que você tenha mais conhecimento. Como falou o Dio aqui, o Dionísio, né? Aceitar esses argumentos fictícios, né? E se sentir acuado por isso é só quem não tem conhecimento. E o conhecimento liberta. É bíblico, né? O conhecimento vos libertará. Então vamos nos encher de conhecimento para que a gente possa defender os nossos, né? E Thaís, veja assim, porque Thaís tem o Thales, né? Mãe de um menino, então dia 19 é dia do Thales, Thaís. Nós vamos, né, homenagear os homens das nossas vidas, os homens das nossas famílias, os nossos melhores amigos nesse dia 19, e que você possa dizer para a pessoa que está do seu lado o quanto ela é importante para você, porque os homens também gostam de ouvir e também gostam de se sentir amados. Então, que você possa, musa, tratar esse homem que está do seu lado bem e os homens da sua família bem, porque eu sei que a maioria dos homens merece, porque a quantidade de psicopata no mundo é muito inferior. Então, positivo, vamos trabalhar com o positivo, porque essa é a realidade, tá? Um cheiro. Manda um beijo pro Thales também, tá? Tô desejando um feliz dia do homem para ele também. Um cheiro e até a nossa próxima live. Diga. Só um adendo, né, sobre o nosso livro. Quando você falou que ele é para homens e mulheres, eu diria que ele ficou para mulheres e homens. Por que mulheres? E por que mulheres e homens? Mas por que não homens e mulheres? Mas por que mulheres e homens? Porque com ele as mulheres vão adorar muito mais, porque a parte lá, quando fala sobre os tipos de homem, aquilo ali é muito emblemático, que é para poder as mulheres decidirem que tipo de homens elas querem para si, para elas conseguirem descobrir como é que um alfa age, como é que o beta age, como é que o red pill age. Isso é importante nos dias atuais. Então, as mulheres, que na verdade eu estive analisando, Eleni, elas serão muito agraciadas. Os homens também serão agraciados para que eles percebam que tipo de homens eles podem ser e qual conduta eles podem absorver para si, para conseguir ser um homem melhor, para conseguir ser um alfa, por que não? Para ele aprender o que ele pode ser, o que ele pode colocar dentro de si. Não estou querendo dizer que todos têm que ser alfa. Muitos não querem sê-lo. E está tudo bem se não quiser sê-lo. Mas o que ele pode absorver
daquilo ali para que ele seja um homem mais seguro. Ou não é isso? É verdade. E você precisa ser um homem seguro. Então, quando o nosso livro sair, nós vamos fazer até, acredito eu, nós faremos uma live aí de lançamento, né, Eleni? Claro. Quando nós formos lançá-lo de fato. Porque ele já está pronto, estamos apenas resolvendo as questões burocráticas de publicação. ISBN, registro, essas coisas que é burocracia, e a gente precisa resolver. É um livro que todos vão gostar. Homens, mulheres não vão se arrepender. A mulher vai adorar. Homem vai gostar também demais. É verdade. Porque vai ser... Foi concebido por nós dois para ser um manual. E ele não é uma autoajuda. O tenha como um tipo de filosofia para que você consiga compreender. Se for homem, entender até muita coisa sobre a mulher, porque ele também explica isso, tem muita coisa sobre o em si da mulher, e também tem a parte do em si do homem, para que você possa entender quem é você, para que você ajude a construir também quem é você. Porque estamos num tempo que as pessoas com 40 anos de idade ainda não sabem quem são, ainda estão em dúvida. Mas e essa dúvida... tempo pior do que isso, que as pessoas estão achando que são animais. Exato, estão achando. Não, e tudo bem até achar que são animais, mas é o tipo do animal. Porque, como diz o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele, em seu livro O Para Além do Bem e do Mal, ele diz: o filósofo precisa ser um homem semi-bárbaro. Eu adorei esse adjetivo, semi-bárbaro, porque quer dizer que eu nem posso ser culto demais para, quando precisar da força, não tê-la, e nem posso ter apenas a força, porque quando eu precisar do esclarecimento, eu não vou ter. Então, o homem semi-bárbaro é aquele nível ali de estar entre um e outro. O equilíbrio, né? O equilíbrio. E esse é o primeiro de tantos que nós faremos juntos para ajudar essa live mesmo, eu escrevi aqui o meu... Eu ainda vou até finalizar, porque essa semana foi muito conturbada. Eu escrevi aqui o esquema e ela vai entrar numa produção nossa futura. Exato. E aí eu quero tratar da mãe. Isso. Dentro dessa nossa live, da importância... Sim, porque eu tratarei sobre essa parte do pai, o pater. Isso. Porque eu tratarei, eu vou até finalizar dessa maneira, do pai, o pater, como você bem falou aí na live. Foi uma boa. Eu vou colocar isso no fim, deixar isso bem amarrado. Satisfeito, né? Então, muito obrigada, Gil. Um cheiro. Tá na hora da gente se despedir. Vou salvar essa live. Essa live estará também, né, no YouTube, sem esses pormenores, né, do nosso início, mas ao vivo é sempre assim. Então, um feliz Dia do Homem para você que é homem e um cheiro no coração para vocês que assistiram essa live. Até o nosso próximo encontro, tá? Nossa próxima live, que tratará desses nossos ensaios, desses nossos devaneios que a gente gosta de produzir, mas que faz um sentido, assim, incrível, um sentido inacreditável. E eu tenho certeza que fará muito bem. Então, um cheiro e até a próxima live. Tchau e bom baile, Dio. Tchau, tchau. Tchau.